pare. Não role a tela. A forma como o seu corpo se sente neste exato momento, a alma em alerta, o cansaço nos ombros, a mente que não desliga, não é um acaso. Há uma palavra de Deus para o homem que está de pé por fora, mas de joelhos por dentro, e essa palavra tem data e hora para te encontrar. Ela te encontrou agora. Você fez algo hoje. Uma oração silenciosa, um suspiro de rendição no trânsito, um olhar para o céu que durou 1 segundo a mais. E esse ato, que você talvez já tenha esquecido, abriu uma exceção no céu. Uma permissão foi concedida. Uma audiência foi marcada. Fique comigo. Eu sei onde você está. E não digo isso de forma genérica. Eu sei do cansaço específico que você carrega. O primeiro território onde essa guerra se manifesta é o seu corpo. É o sono que não repara. É deitar a cabeça no travesseiro e sentir a mente repassando conversas, refazendo decisões, ensaiando defesas para batalhas que talvez nunca aconteçam. É acordar às 3 da manhã com um aperto no peito que não tem nome, um estado de vigília de quem está de sentinela, guardando algo que nem sabe o que é. Seu corpo paga o preço de uma alma que não se sente segura para descansar. O segundo território é a sua capacidade de decisão. As escolhas do dia comum, as que deveriam ser simples, te paralisam. A decisão que você tomou na semana passada, no dia seguinte, já tinha gosto de erro. O recurso que você moveu na urgência porque a clareza não chegava e a pressão não cedia. Você se vê repetindo o mesmo padrão, o mesmo ciclo de erro, mas em contextos diferentes, com pessoas diferentes. É como se houvesse um roteiro invisível que você já diagnosticou, que você já entendeu, mas que, na hora da ação, você não consegue quebrar. Você está lutando contra um eco. E o terceiro território, o mais sagrado e o mais violado, é a sua casa, a sua família, sua esposa que aprendeu a não perguntar mais como foi o seu dia, porque ela lê a resposta no seu silêncio, na forma como você solta a chave na mesa, no peso dos seus ombros quando senta no sofá. Seu filho que parou de te procurar para contar as coisas pequenas, porque sente que você não tem mais espaço, que sua mente está ocupada demais. Sua neta que busca um colo sereno e encontra um avô presente em corpo, mas cuja alma está em outro lugar. Você chega em casa e, sem querer, descarrega sobre eles o peso que o mundo colocou em você. E a sua casa, que deveria ser refúgio, se tornou o reflexo da sua guerra. Se o que eu descrevi até aqui ressoou em algum lugar dentro de você, se você se reconheceu em uma dessas 3 camadas, eu peço que você faça algo agora. Não para mim, para você. Escreva nos comentários, estou aqui, apenas isso, estou aqui. Que esse ato seja um decreto, um posicionamento, um sinal para o céu e para você mesmo de que você não desistiu, de que você está presente para receber o que foi marcado para hoje. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa específica. Segundo, vou te entregar 3 palavras em hebraico que ninguém te ensinou, e quando você ouvir a terceira, você vai entender por que chegou aqui hoje. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro, no final eu vou declarar 3 nomes sobre você. Não uma bênção genérica, uma comissão específica, com os nomes que foram registrados sobre você antes de você saber que estavam sendo registrados. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento. Não vale os próximos minutos fazer isso pela metade. Fica até o fim. O que está acontecendo com você tem um nome. É o plantio de uma semente no inverno. O céu está em silêncio. A terra está dura. Não há evidência externa de vida, de movimento, de resposta. Ao seu redor, outros campos florescem,
Outras colheitas são celebradas, e você olha para o seu chão e vê apenas o frio, a escuridão, a espera, e a voz do inimigo tem sussurrado no seu ouvido que esse silêncio é abandono, que essa dureza da terra é rejeição. Mas uma semente plantada no inverno não foi esquecida. Ela foi colocada ali de propósito, por mãos que conhecem o tempo de cada coisa, mãos que sabiam exatamente o que aquela semente carregava. O inverno não é o fim da semente, é a condição para que ela quebre para dentro, antes de crescer para fora. A pressão, a escuridão, o frio, tudo isso é parte do processo que fortalece o que está por vir. Você não foi abandonado no inverno, você foi plantado nele. O problema não é a sua fé, não é a sua força, não é a sua dedicação. Você tem lutado com as ferramentas que você conhece, com a força que você tem. Mas a verdade que você precisa ouvir hoje é esta. Você não tem lutado mal. Você tem lutado com as mãos nuas. Você tem ido para uma batalha que exige ferramentas de precisão, armado apenas com a sua coragem. E a coragem, sem o instrumento certo, se transforma em exaustão. A batalha não era para ser vencida na força bruta, era para ser vencida com sabedoria aplicada. Você foi enviado para um campo de batalha sem o mapa. Foi colocado diante de uma porta trancada, sem a chave. E tem tentado arrombar na força o que deveria ser aberto com um segredo. E essa é a razão pela qual você está tão cansado. Não é porque a porta é impenetrável, é porque você não tinha a combinação. E sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta mesmo quando o corpo está parado, sobre as decisões que você tomou no desespero, porque esperar custou mais do que aguentar, sobre chegar em casa sem descarregar o peso que o mundo colocou em cima de você, algo que Salomão deixou registrado, que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. Volto nisso quando o momento certo chegar. Você está nesse período de silêncio, nesse inverno da alma, porque a força que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para a próxima estação. Uma nova fase exige uma nova ferramenta. Um novo nível de autoridade exige um novo nível de sabedoria. E o que você interpretou como abandono, na verdade, era a preparação do terreno. Deus estava te esvaziando da sua própria força para que você tivesse espaço para receber o instrumento dele. A sua exaustão não é um sinal de que você perdeu a guerra. É o sinal de que a sua verdadeira arma está prestes a ser entregue. É o pré-requisito, a rendição que antecede o recebimento. O esgotamento que força o homem a finalmente soltar as ferramentas velhas e estender a mão para a nova. Mas o que acontece quando a promessa de uma nova ferramenta chega, mas o homem está tão acostumado com o peso das ferramentas velhas que não consegue abrir a mão para pegar a nova? O que acontece quando o mapa é oferecido, mas o soldado insiste em navegar pelo terreno de memória, repetindo as mesmas rotas que o levaram ao cansaço? Essa é a pergunta que paira sobre você agora. A exceção foi aberta, a audiência foi marcada. A semente, no escuro do inverno, sente a primeira vibração de que algo está para mudar na superfície. Mas o que acontece com uma semente que foi plantada, mas que se recusa a brotar? O que acontece com um decreto que foi emitido, mas não encontra quem o receba em terra? A resposta para isso define não apenas a sua noite de hoje, mas todas as suas manhãs a partir de agora. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado. Porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos, pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido
que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Ele julgou a disputa das duas mães, quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria, e quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus, Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou, e que mesmo assim continua acontecendo, em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa, sem descarregar em cima da sua família, o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvido, precise de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. É a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e a trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos antes de dormir, um áudio guiado que te ancora no que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno, é o ato de entregar à guarda de quem não dorme o peso que a sua alma carregou o dia inteiro, para que você pare de fazer plantão por algo que já está sendo guardado. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados na sua própria voz, que posicionam o dia antes que o dia posicione você. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico, para começar amanhã como quem foi chamado, não como quem precisa provar que merece estar de pé. E o valor? O valor. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e este mapa fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir usar por uma semana e não servir, você manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você. Mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. Que o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de uma bússola. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro, com a alma ainda em alerta, não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber, você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite, sem o ritual do sono do justo,
é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã, sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe que sente. O custo de adiar não é zero. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer ferramenta que Salomão deixou registrada. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique, ajeite sua postura onde você está. Respire fundo. O que vou te descrever agora não é para te acusar, é para te localizar no mapa de Deus. Existem 5 marcadores, 5 selos de identidade do homem que foi chamado para um novo nível, mas que ainda está operando no modo de espera. Não são sinais de fraqueza. São as provas de que você carrega um chamado que o mundo comum não comporta. O primeiro sinal é que a sua oração mudou de tom. Antes, você pedia com a fé de quem seria atendido. Agora, você ora com a memória das orações que não foram respondidas. Suas palavras parecem bater no teto e voltar ocas, sem peso. A conversa que antes era um diálogo se tornou um monólogo de queixas ou um silêncio resignado. O que parece um céu de bronze sobre a sua cabeça é, na verdade, Deus te forçando a sair do roteiro de petições para buscar um nível de comunhão que não depende de respostas imediatas, mas de presença contínua. O segundo sinal é o peso inominável no dia comum, a paralisia nas suas decisões. Você se vê diante de uma escolha e a mente projeta o filme do mesmo erro cometido antes, com outro roteiro, outras pessoas, mas o mesmo final. Você sabe o que não fazer, você já diagnosticou o padrão, mas se sente impotente para quebrar o ciclo. O que parece fraqueza de caráter é, na verdade, a ausência de uma bússola. Você está tentando navegar um território novo com um mapa velho, e o cansaço vem de se perder nos mesmos lugares de sempre. O terceiro sinal, o mais sagrado e o mais violado, acontece dentro da sua casa. É o silêncio da sua esposa quando você chega. Ela aprendeu a não perguntar sobre o seu dia, porque a resposta está no som dos seus passos, na forma como você respira. É o seu filho que parou de te procurar para as coisas pequenas, porque sente que não há espaço. O que parece distanciamento ou rejeição é o reflexo da sua guerra interna. Você foi cercado por um peso tão grande que não sabe como descarregá-lo sem despejá-lo sobre quem você mais ama. Sua casa sente a guerra que você não consegue nomear. O quarto sinal são as brechas que você vê se abrindo no dia a dia. A energia que vaza, o dinheiro que escorre por lugares que você não entende, o tempo que se perde em preocupações que não geram solução. Você sente que seus recursos estão sendo drenados, como se houvesse furos invisíveis no fundo do seu barco. O que parece desorganização ou má gestão é, na verdade, o custo de manutenção de uma batalha que consome sua atenção, sua força e sua paz, operando em segundo plano, 24 horas por dia. O quinto e último sinal é o silêncio como única resposta ao seu pedido de confirmação. Você clama por um sinal, uma direção, uma palavra, e o que você recebe é a quietude. E nessa quietude, a voz da acusação diz que você foi esquecido, desqualificado. Mas o que parece abandono é, na verdade, um convite. Um convite para descer a um nível de fé que não se apoia em evidências, mas em convicção. Deus não está te ignorando. Ele está te dando a oportunidade de provar que a sua fé nele é maior do que a sua necessidade de que ele prove a fé dele em você. Se você se reconheceu em 2 ou mais desses sinais, se o peso que eu descrevi é o peso que você carrega nos ombros agora, eu peço que você faça um segundo ato de posicionamento. Escreva nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. Que essa declaração seja o seu reconhecimento de que o seu fardo não é comum, porque o seu chamado também não é. Ainda não te disse o mais importante. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega. O nome deste período de pressão.
E quando eu disser essa palavra, você nunca mais vai olhar para esse tempo da mesma forma. Fique. Esses 5 sinais que eu listei não são aleatórios. São os 5 pontos de contato de uma câmara de pressão espiritual. O céu está aplicando pressão sobre o carvão da sua exaustão, do seu cansaço, da sua confusão. E o inimigo quer que você acredite que essa pressão vai te esmigalhar. Mas o propósito da pressão não é te destruir, é te transformar. É a condição exata para que o carvão da sua luta se torne o diamante da sua autoridade. Você não está sendo esmagado, você está sendo formado. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o dia comum, preciso te dar o nome hebraico do que você carrega, porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome da fechadura. A ordem importa. Primeiro o diagnóstico, o nome. Depois a ferramenta de cura, o instrumento. A maioria das pessoas busca a ferramenta sem entender o nome da sua própria guerra. E por isso a ferramenta nunca se encaixa. Você vai receber o nome agora. E depois terá a chance de pegar o instrumento. Fique. Feche os olhos por um momento, onde quer que você esteja. Respire fundo, não como quem busca ar, mas como quem cria espaço. Coloque a mão direita sobre o peito. Sinta a batida. Sinta o peso. O que vou te entregar agora não é uma informação, é uma chave, o nome hebraico para o período que você está atravessando. E este nome tem o poder de abrir o arquivo lacrado que guarda a razão do seu cansaço. Há uma palavra em hebraico que Salomão conhecia, mas que poucas pessoas hoje entendem. A palavra é biná. A pronúncia é biná. Na maioria das Bíblias, ela é traduzida simplesmente como entendimento ou inteligência. Mas essa tradução é pobre. É como descrever o sol apenas como uma lâmpada amarela. A tradução não carrega o peso, a profundidade, a função do que a palavra realmente significa. Bina não é apenas saber. Biná é a capacidade de discernir a estrutura por trás das coisas. É a sabedoria que separa, distingue e entende a causa e o efeito. É o que permite a um rei ver o padrão onde outros veem o caos. É o que permite a um homem de Deus diagnosticar a raiz de um erro que se repete, em vez de apenas lamentar o sintoma. Biná é a capacidade de olhar para a sua própria vida e entender por quê o mesmo ciclo acontece de novo e de novo. Sua luta não tem sido contra a falta de fé. Sua fé te trouxe até aqui. Sua luta tem sido contra a ausência de Biná. Você tem acreditado, mas não tem conseguido decifrar os movimentos no tabuleiro. Você tem tido a força para lutar, mas não o discernimento para lutar de forma inteligente. E é por isso que você está exausto. O que você interpretou como silêncio de Deus era, na verdade, Ele esperando você pedir a ferramenta certa, a chave certa. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, Salomão escreve: o conselho principal é este: adquira sabedoria, e com tudo o que você possui, adquira entendimento. A palavra hebraica para entendimento aqui é biná. Salomão está dizendo que não adianta ter todas as bênçãos, toda a força, toda a fé do mundo, se você não tiver o discernimento para saber o que fazer com elas. Sem biná, a bênção se torna um peso, a força se torna exaustão, a fé se torna frustração. O período que você está vivendo finalmente tem um nome. É o período de forja de Biná. A pressão que você sente, o silêncio que te cerca, a repetição dos seus próprios erros. Tudo isso é o céu te forçando a parar de tentar resolver as coisas na força e começar a buscar o discernimento para decifrá-las. A semente plantada no inverno não está morrendo. Ela está desenvolvendo a sabedoria para saber a hora exata de romper a terra. A sua vida não é um acidente. O seu cansaço não é um castigo. O padrão que se repete não é a sua identidade final. Tudo isso são os sintomas de uma guerra que estava sendo travada sem o nome certo e, portanto, sem a arma certa. Agora você tem o nome. Biná. O nome da fechadura. O que significa que existe uma chave. Uma chave que abre a porta para um novo tipo de decisão, um novo tipo de descanso, um novo tipo de presença na sua própria casa.
Agora que você sabe o nome do que carrega, eu preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você. Alguém pediu por isso, recebeu isso e usou isso de uma forma que mudou a história de uma nação inteira. E o que aconteceu com essa pessoa vai mudar a forma como você enxerga a sua própria jornada a partir deste exato momento. Prometo voltar a isto. Salomão, o homem que se tornaria o mais sábio do mundo, não nasceu pronto. Antes de construir o templo, antes de julgar as duas mães, antes dos provérbios, ele era um homem jovem com o peso de um reino sobre os ombros. Um reino que seu pai, Davi, conquistou na guerra, mas que ele precisaria manter em paz. Ele sentia exatamente o que você sente, o peso esmagador de uma responsabilidade para a qual ele não se sentia qualificado. A coroa pesava, o silêncio era ensurdecedor e as decisões eram muitas. Naquela noite, em Gibeão, Deus apareceu a ele em sonho e fez a pergunta mais perigosa que um homem pode ouvir: pede-me o que queres que eu te dê. Imagine o universo inteiro em silêncio, esperando a sua resposta. A oportunidade de pedir a cabeça dos seus inimigos, a riqueza de todas as nações, uma vida longa e sem doenças. O cardápio do poder humano estava aberto diante dele. E o que você teria pedido, no seu cansaço, na sua exaustão, na sua luta? Salomão não pediu o fim da guerra. Ele pediu a sabedoria para navegá-la. Ele não pediu a remoção dos problemas. Ele pediu o discernimento para resolvê-los. Sua oração exata foi por um coração que ouve, um coração com biná, para poder julgar o povo e distinguir entre o bem e o mal. Ele entendeu o que você está começando a entender agora. Sem o instrumento do discernimento, a riqueza se torna um laço, a vitória se torna arrogância, e a bênção se torna um fardo insuportável. Este foi o momento da sabedoria, aplicada antes mesmo de ela ser concedida em sua plenitude. A sabedoria não estava em ter a resposta, mas em fazer a pergunta certa. Salomão diagnosticou sua própria insuficiência. Ele sabia que a força bruta de Davi não serviria para o seu tempo de paz. Ele precisava de uma nova ferramenta, um novo mapa. Ele não pediu o que o mundo valorizava. Ele pediu a capacidade de decifrar o valor das coisas. E Deus se agradou tanto daquele pedido que lhe deu a sabedoria e tudo o mais junto. Ele operava em uma frequência que o céu reconheceu. Uma frequência que não gritava por alívio, mas clamava por critério. E essa mesma frequência está sendo aberta para você hoje. O mesmo espírito que ouviu Salomão em Gibeão está te localizando agora, não para te dar o que você quer, mas para te dar o que você precisa para governar a sua própria vida, para te dar os nomes da sua nova identidade. Se o que você ouviu até aqui encontrou um lugar dentro de você, faça algo. Clique no botão de curtir. Que cada clique seja um ato de intercessão silenciosa. Cada like é uma pessoa que também precisa ouvir isto. Você não está fazendo por mim, está fazendo por eles. É o seu primeiro ato como portador de uma luz que não é mais só sua. Agora receba o que é seu. Em nome de Jesus eu declaro sobre você o seu primeiro nome. Você é o guardião do velo. Como Gideão, que esperou a confirmação de Deus na secura do velo de lã, você é aquele que permaneceu fiel no período do silêncio, guardando a promessa mesmo quando a evidência ao seu redor gritava o contrário. Sua teimosia espiritual não foi tolice, foi lealdade. Eu declaro sobre você o seu segundo nome. Você é seu decisor do portão. Nos tempos bíblicos, os anciãos se sentavam nos portões da cidade para julgar e decidir o que entrava e o que saía. Este nome te restitui a autoridade. Você não é mais vítima das circunstâncias que invadem sua vida. Você é o juiz que se assenta no portão da sua mente, do seu lar e do seu coração, e decreta o que tem permissão para entrar. E eu declaro sobre você o seu terceiro e último nome de comissão. Você é meu farol da casa. Sua transformação não termina em você. Ela começa em você. Você não é mais o peso que chega e muda a atmosfera para pior. Você é a luz de referência para sua esposa, seus filhos, seus netos. Eles não precisam da sua perfeição.
Eles precisam da sua presença iluminada. Sua luta foi o combustível para o farol que você se torna hoje. Guardião do velo, decisor do portão, farol da casa. Esses são os seus nomes. Repita-os em silêncio. Eles são a sua nova frequência. Eles sintonizam o seu espírito com a comissão que foi liberada sobre você neste exato momento, selando o poder de Binah na sua identidade. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes. Porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você nos últimos anos. Fique comigo. A batalha mudou de nível. Agora que você tem seus nomes, você precisa do mapa de batalha espiritual. O adversário conhece seus novos nomes antes de você se acostumar com eles, e ele virá testá-los. Ele não tem novas táticas, ele tem as mesmas 3 que funcionaram por séculos, mas hoje, pela primeira vez, você vai conhecê-las pelo nome. E para cada tática dele eu vou te entregar uma arma sua. Você não estava perdendo a guerra, você estava operando sem o mapa. A primeira tática do inimigo é a erosão pela comparação. Ele vai colocar na sua frente, no seu feed, nas suas conversas, o palco dos outros. A colheita deles, a promoção deles, o testemunho deles. Ele faz isso para que o seu inverno pareça castigo, para que o seu silêncio pareça rebaixamento. Ele quer que você meça o seu processo com a régua do processo de outro homem, para que você abandone a sua trajetória única. A sua arma contra isso é o pá-decreto da trajetória singular. Quando a voz da comparação vier, você vai responder em voz audível, mesmo que em um sussurro. A minha aliança tem um cronograma que só eu e Deus conhecemos. Eu não meço meu avanço pela colheita do vizinho. Eu celebro o que Deus está fazendo lá e permaneço guardando a semente que ele plantou aqui. Você fala o que Deus disse, não o que a sua ansiedade sente. A segunda tática dele é a bumerosão da percepção. Ele pega os erros que você repete, as decisões que você lamenta e os usa como prova de que seu caráter é falho, de que você não mudou nada. Ele sussurra que o silêncio de Deus é a confirmação da sua rejeição. Ele quer que você acredite que o seu padrão de erro é a sua identidade final, para que você desista de lutar contra ele. Sua arma contra isso é a memória do altar. PAC. No momento em que a acusação sobre seu caráter vier, você vai forçar a sua mente a voltar para um lugar, uma data, uma hora em que a presença de Deus na sua vida foi inquestionável. Aquele dia em que você foi salvo, aquele livramento, aquela resposta de oração que não teve outra explicação. Ancore sua identidade naquele momento. Aquele altar é a sua prova de identidade. O sentimento de hoje é temporário, mas o altar é eterno. A terceira tática, a mais perigosa, é a umberosão da persistência. O inimigo ataca com mais força não quando você está fraco, mas quando a sua vitória está a 24 horas de distância. Ele sabe a data da sua virada, e ele lança o ataque mais pesado, a dúvida mais cruel, o cansaço mais profundo um dia antes. Ele quer que você desista no último quilômetro da maratona. A sua arma é a resistência do último segundo. Quando tudo em você gritar para desistir, para soltar, para entregar os pontos, você vai fazer uma única coisa: permanecer de pé por mais um dia. Apenas um. Essa é a resistência que acontece no umbral da sua porta, quando você escolhe respirar fundo e deixar o peso da guerra do lado de fora antes de abraçar sua esposa. É a decisão de não entregar à sua casa o veneno que o mundo tentou te dar. Se você está assumindo seu posto nesta batalha, se você se recusa a ser uma vítima das táticas velhas do inimigo, faça algo agora. Inscreva-se neste canal. Que a sua inscrição não seja um clique, mas um posicionamento espiritual. Uma declaração de que você escolhe se manter conectado a esta frequência, a este arsenal, para continuar recebendo as estratégias que o céu tem para a sua guerra diária. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita, não por mim, por você. Uma oração de selamento que blinda esses nomes e essas armas na sua identidade. E eu vou conduzi-la. Fique. Feche os olhos agora.
Coloque as duas mãos sobre o peito. Respire fundo, não como quem busca ar, mas como quem reivindica o seu espaço. E repita em espírito depois de mim, enquanto eu oro por você. Senhor, eu confesso o meu cansaço, o cansaço que se instalou no meu corpo, que roubou o meu sono e que tornou as minhas manhãs um fardo. Eu confesso a exaustão das minhas decisões, a paralisia diante das escolhas e a dor de repetir os mesmos erros, mesmo sabendo o nome deles. Eu confesso o peso que me tornei para a minha casa, o silêncio que a minha guerra interna impôs sobre a minha família, a distância que eu criei sem saber como atravessá-la de volta. Mas hoje, aqui, agora, eu declaro a minha permanência. Eu não abandono o posto. Eu não desisto da semente que foi plantada no inverno. Eu sou o guardião do velo e permaneço fiel mesmo no silêncio, mesmo na secura. Eu recebo a minha autoridade de volta. Eu sou o decisor do portão. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu retomo o governo sobre o que entra e o que sai da minha mente, da minha casa, da minha vida. A paralisia termina hoje. Eu aceito a minha missão. Eu sou o farol da casa. A minha luta não foi em vão. Ela foi o combustível que acende a luz que, a partir de hoje, guiará a minha família para a segurança, para a paz, para a presença. Eu me apresento com os meus novos nomes. E agora eu me calo para ouvir a tua voz. Pausa. Meu filho, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto chegava antes do primeiro pensamento. Eu vi a sua mente repassando as batalhas do dia e ensaiando as defesas para as guerras de amanhã. Eu estava lá quando você acordou às 3 da manhã, com a alma em estado de sentinela, guardando um portão que você nem sabia que estava sob ataque. O seu corpo pagou um preço que ninguém viu, mas eu vi. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. E no dia seguinte você acordou com o peso do erro que diagnosticou, mas não soube evitar. Eu vi a frustração nos seus olhos, a raiva de si mesmo, a voz da acusação dizendo que você nunca mudaria. Eu vi você lutar contra o eco do seu próprio passado, e a sua força, mesmo na derrota, subiu a mim como um memorial. Eu te vi chegando em casa, carregando o peso do mundo nos ombros e tentando escondê-lo atrás de um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. E eu vi a sua família aprender a não perguntar. Eu vi o olhar da sua esposa, a distância do seu filho, o recuo sutil daqueles que você mais ama, não por falta de amor, mas por não saberem como alcançar você do outro lado do abismo da sua dor. Eu vi a sua solidão no meio da sua própria casa. Eu te vi. E porque eu te vi, o tempo do inverno acabou. A semente que foi plantada na escuridão sob pressão, regada com as suas lágrimas silenciosas, brotou. O que você chamou de abandono, eu chamei de preparação. O que você sentiu como rejeição, eu chamei de fortalecimento. A terra dura não era para te parar, era para te forçar a criar raízes mais profundas. E você criou. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso da comissão substituir o peso do cansaço. Sinta a autoridade da sua nova identidade silenciar a voz da acusação. A semente brotou. A colheita começou. Agora você pode dizer amém. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje, como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque decreto sem instrumento
apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado. Com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque quem deixa para depois deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo peso. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.